Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Aplicando as propriedades dos limites, determine-o em limite de 3x² menos 6x sobre 14 menos x ao quadrado quando x tende a 5. Muito bem, antes de iniciarmos a aplicação das propriedades para a resolução deste limite ou para a determinação deste limite, nós vamos começar recordando aqui algumas das propriedades. Na verdade, nós vamos resolvendo e recordando essas propriedades. Começamos com a seguinte. Bom, no primeiro momento, nós dizemos que o limite para uma função f de x, quando x tende ao número real a, e um limite para uma função g de x, quando x tende ao número real a também, lembrando que f e g de x são funções de variáveis ou de variável real, variáveis reais. Nesse contexto, uma das primeiras propriedades que podemos recordar é aquela que diz o seguinte: se você tiver o limite de uma função f de x com o x tendendo ao número a e f de x for elevado a uma potência n, nós podemos reescrever este limite como sendo o limite de f de x, quando x tende ao número a e todo limite a essa potência, elevado a essa potência. Ou seja, o limite de uma função elevada a uma potência é a potência elevando-se ao limite dessa função, ou a potência do limite dessa função. Então, vamos ver se conseguimos já, de início, aplicar tal propriedade em nosso limite. Bem, começando então, reescrevendo aqui o nosso limite, nós vamos ter o limite para 3x² menos 6 vezes x sobre 14 menos o x, com o x tendendo ao número 5. Como nós temos o limite da função elevado ao quadrado, então nós podemos elevar toda a função, ou seja, ou melhor, todo o limite a essa potência, a esse quadrado. Com isso, nós aplicamos, então, a primeira propriedade que enunciamos. Vamos agora recordar outra propriedade que poderá nos ajudar. E ela diz o seguinte, olha, se nós tivermos o limite de uma função f de x dividida por uma função g de x, com o nosso x tendendo ao número a, nós podemos reescrever essa propriedade assim, limite de f de x, com o x tendendo a e dividido pelo limite de g de x, com o x também tendendo a. Ou seja, o limite do quociente de duas funções será o quociente do limite dessas funções tendendo ao número que for especificado. Aqui, como nós temos a divisão de 3x² menos 6x por 14 menos x, vamos aplicar essa propriedade, fazendo então o limite para 3x² menos 6x, com o x tendendo ao número 5, dividido por o limite de 14 menos x, com o x tendendo ao número 5. E toda a expressão elevada ao quadrado. Agora, recordando ainda mais propriedades, nós temos uma que diz o seguinte, vamos chamar de terceira propriedade. O limite de uma função f de x mais ou menos a uma função g de x, com o nosso x tendendo ao número a, poderá ser reescrito como sendo o limite de f de x, com o x tendendo a mais ou menos o limite de g de x, com o x tendendo a. Então, o limite da soma ou diferença de duas funções pode ser reescrito como sendo a soma ou a diferença do limite dessas funções. Nós temos, tanto no numerador como no denominador aqui, oportunidades de aplicarmos essa propriedade. E nós vamos fazer isso agora. Então, começando. No numerador, nós vamos fazer o limite de 3x² com o x tendendo ao número 5, menos o limite
de 6x, com o x tendendo ao 5, dividido por limite do número 14, com o x tendendo ao número 5, menos o limite de x, com o x tendendo ao número 5. E nós já sabemos que toda a expressão está elevada ao quadrado. Então, nós temos aí mais aplicação de uma outra propriedade. Bem, na sequência, nós ainda podemos considerar mais algumas propriedades. Vamos enunciar mais duas delas aqui. Vamos chamar aqui de propriedade número 4. É aquela que diz o seguinte: o limite de uma função dx multiplicada por uma constante c, com o x tendendo a a, pode ser reescrita como sendo essa constante c multiplicando o limite da função de x quando x tende a a. E a outra propriedade, vamos chamar de número 5, é aquela em que o limite de uma constante, quando x tende a a, será a própria constante. Então, mais duas propriedades para nós aplicarmos aqui. Bem, vamos então começar aqui a nossa aplicação com o limite de... Vejam que nós temos 3 que multiplica x ao quadrado. Ou seja, o limite da constante vezes uma função será a constante 3 vezes o limite dessa função, x ao quadrado, com o x tendendo ao número 5. Menos, nós temos o limite de 6 vezes x, 6 é uma constante. Logo, limite da constante vezes a função será constante vezes o limite dessa função, ou seja, o limite de x, com o x tendendo ao número 5. Dividido por, nós temos o limite da constante, que ainda vamos preservar, vamos deixar para aplicar depois. O limite de 14, com o x tendendo ao número 5. E menos o limite de x, quando x tende ao número 5. Lembrando que toda a expressão está ao quadrado. Nós temos ainda a primeira propriedade que pode ser aplicada aqui. Vamos lembrar qual é? Veja só, limite da função f de x elevado a n vai ser o limite da função de x, toda ela elevado a n. E nós temos aqui x ao quadrado. Portanto, vamos aplicar aqui, nesta parcela, essa propriedade, fazendo de modo bem completo. Então, vamos lá. Vamos repetir o 3 que multiplica o limite de x, quando x tende ao número 5. E todo o limite ao quadrado. Menos 6 que multiplica o limite de x, com o x tendendo ao número 5, dividido por limite de 14, quando x tende ao número 5. E menos o limite de x para x tendendo a 5. E fechamos aqui os nossos, ou colocamos aqui entre colchetes, a potência 2. Bem, agora como nós não temos mais nenhuma propriedade para aplicar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar o limite. De modo intuitivo, onde nós vermos o x, agora nós faremos a aplicação deste x valendo 5. Então, separamos mais uma parte aqui e começamos a resolução. Fazendo, então, 3 que multiplica o limite de x, quando x tender a 5, vamos substituir aqui por 5 ao quadrado, menos 6 que multiplica o limite de x, aplicando x, nós vamos ter, então, 6 vezes o número 5, sobre limite de 14. Aí que entra a aplicação, vamos ver aqui, da propriedade número 5, o limite da constante é a própria constante. Então, o limite de 14, quando x tende a 5, é o próprio número 14. E menos limite de x, quando x tende a 5, vai ser o número 5. Lembrando que toda a nossa expressão está elevado ao quadrado. Continuando então, mais um pouquinho, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, ou seja, 3 vezes 25, menos 6 vezes 5, que é 30, sobre 14 menos 5, 9. E tudo ao quadrado.
Na sequência, nós ainda vamos ter 3 vezes 25, 75, menos 30 sobre 9 ao quadrado. Mais um pouquinho ainda, 75 menos 30 gerará 45 nonos elevado ao quadrado. 45 sobre 9, bem, 45 divide por 9, vai gerar aqui o número 5 ao quadrado. E, finalmente, 5 ao quadrado vai gerar o resultado, vamos já colocar aqui do lado do nosso limite, 5 ao quadrado vai ser 25. Portanto, agora nós podemos afirmar que o limite de 3x² menos 6x sobre 14 menos x ao quadrado, quando x tende a 5, aplicando-se as propriedades dos limites, vai ser 25. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!